2024 estreou lá na gringa Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, uma série animada que não só serviria como uma sequência da clássica série live action, como também um soft reboot bem esquisito. A série só veio ganhar uma dublagem brasileira agora em 2025, e aproveitando esse hype, eu decidi assistir o desenho pra ver o que tinha saído dessa empreitada, e eu me arrependi. Me arrependi com muita força. Vamos assistir Karate Pai 3, Filho do Karate Pai? Ou que tal Jacinto Pinto, Detetive? Eu preciso responder? Jacinto Pinto, Detetive! Cara, que desenho ruim, mano, na moral. E lembrando que o vídeo vai ter spoilers, então fique esperto. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, Todo Mundo Odeia o Chris é uma das minhas séries favoritas desde sempre. E quando anunciaram que Todo Mundo Odeia o Chris iria voltar como uma série animada, eu lembro de ter gravado um vídeo lá em 2021 falando que eu achava que isso iria dar muita merda, já que naquela época a gente tava vivendo o auge do politicamente correto na indústria e muito provavelmente isso ia dar uma bela suavizada nas piadas do show. Depois foi divulgado que o Chris Rock e o Ari Leroy, que eram os criadores e showrunners de Todo Mundo Odeia o Chris, até estariam envolvidos na produção, porém eles não seriam os showrunners. Na verdade, esse cargo ficaria com um cara chamado Sanjay Chah, que até tem uns trabalhos interessantes no currículo, tipo o Rei do Pedaço, mas no geral ele é bem mediano. E aí, pra ferrar tudo, divulgaram o visual da série. E eu lembro que todo mundo odiou, pois era o mesmo traço padrão de um desenho genérico feito para adultos. E todo mundo sabe que desenho animado feito para adultos geralmente tende a ser uma tremenda porcaria com humor duvidoso, forçado e nem um pouco criativo. Desenho adulto, via de regra, é uma buchice do caralho. Então assim, eu já tava com o pé atrás com esse desenho, então eu fui assistir ele e o que eu encontrei foi exatamente aquilo que eu já imaginava. Um desenho genérico com um roteiro muito fraco e que claramente foi escrito por uma pessoa que não entendeu a proposta de Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Ainda Odeia o Chris começa exatamente após o final da série original. O Chris não passou no supletivo, mas após uma grande reviravolta, ele não reprova o primeiro ano do ensino médio e assim ele pode voltar à sua rotina normal de estudos no Colégio Tatália. Só que agora com uma pequena mudança, o Drew vai estudar com ele. E juntos eles serão os dois únicos garotos negros em um colégio cheio de gente branca. Os pequenos morrem de medo de mim. Agora tem dois deles. Não fala isso, ô Bora Bill. Vamos lá, por onde eu começo? A atmosfera desse desenho é bem diferente da série original. Todo Mundo Odeia o Chris conta a história de um moleque que tá tentando se encaixar ou pelo menos sobreviver ao mundo que tá frequentemente tentando acabar com ele. E a comédia dessa obra tá intrinsecamente ligado a situações normais do nosso cotidiano que são exagerados ao limite para causar humor. O Chris é um moleque magrelo, nerd que não tem talento nenhum, é pobre, é o filho mais velho de uma família e por isso ele é o mais cobrado porque ele tem que ser o exemplo pros seus irmãos mais novos. Ele estuda numa escola que tá entupida de racismo, filha da p***. Ele sofre bullying e além de tudo isso, ele ainda tem que arrumar um tempinho pra viver a sua vida. Arrumar uma namorada, ir numa festa, ir num show, conhecer gente nova e logicamente ele é péssimo fazendo esse tipo de coisa. O Chris é um dos personagens mais azarados e fudidos da TV e mesmo assim, ele é um personagem humano e extremamente identificável. A maioria das situações que o Chris passa durante a série, apesar de serem propositalmente exageradas, são situações reais que todo mundo já passou. E os personagens que compõem esse mundo, irmão, não tem nem o que falar. É um mais gold do que o outro. É claro que existem alguns que são bem caricatos, sendo o exemplo mais óbvio a senhorita Morello, que é literalmente uma tuiteira ambulante. Mas tirando esses casos que são mais caricatos, os personagens de Todo Mundo Odeia o Chris também são muito humanos. Eu tenho certeza que você conhece uma mãe de família amorosa, barraqueira, que é pobre mas paga de rica, exatamente igual a Rochelle, um cara como o Julius, uma menina irritante como a Tônia, um moleque que é bom em praticamente tudo, como é o caso do Drew, um pateta que nem o Greg. Aí nisso temos os núcleos. Temos os caras que só falam merda na barbearia, as fofoqueiras do salão de beleza, o maloqueiro da rua, o cara que vende produto pirata. Chega mais, maninho. Eu tenho a camisa perfeita pra esse cabelo. Hã? 5 pratas. Mas tá cheio de buraco. Não é um buraco. Isso é estilo.
O mundo de Todo Mundo Odeia o Chris é muito real, é muito vivo e todo mundo é muito carismático. Todo Mundo Odeia o Chris é a série que pega o cotidiano, a vida real do suburbano médio e transforma isso em piada. Essa é a graça da série. Enquanto que o desenho... Parece que o criador desse negócio viu alguns episódios aleatórios da série original e ele pensou mais ou menos o seguinte: olha só, o protagonista é um moleque nerd que se ferra sempre e ele tem uma família. E se eu fizer um desenho tipo Família da Pesada sobre isso? Que você tem merda na cabeça, pomba! E então surgiu Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, um desenho genérico pra cacete que, apesar da ambientação e personagens, tudo é abordado de uma maneira muito mais pastelona e surreal do que a série original. Enquanto lá nós tínhamos o exagero cômico na realidade, aqui nós temos histórias totalmente nonsense e fora da casinha que busca fazer piadas em cima de elementos fictícios e irreais. Isso quando eles não reaproveitam a história de episódios da série original, da pior forma possível. Não tô falando que esse tipo de humor é ruim, até porque existem inúmeras animações que trabalham com essa temática e executam isso de maneira magnífica. Enquanto que Todo Mundo Ainda Odeia o Chris... não, porque além da pegada ser muito diferente ao da série original e isso naturalmente gera estranheza, o texto desse desenho é muito fraco. As histórias não te prendem como no original e as piadas são muito forçadas e sem graça. Você até dá uma ou outra risadinha, mas no geral, você passa o episódio inteiro fazendo expressão de poker face, pois é a única expressão que você consegue fazer enquanto morre de tédio assistindo isso. E também tem aquele papo: em uma obra de comédia, a história pode até ser ruim e não fazer sentido nenhum, portanto que as piadas sejam engraçadas, pois no final do dia é por isso que pessoas assistem séries e filmes de comédia, pra desligar o cérebro e dar risada. Então se você quer fazer piada com o surreal, faça isso de um jeito que funcione. E infelizmente esse não é o caso de Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, a não ser que você ache super engraçado ver pessoas conversando com objetos aleatórios. Aí, sua mãe é uma gata. Traz ela com você pro WrestleMania pra eu fazer outro irmão pra você, irmão. Vocês entenderam, galera? A placa do Hulk Hogan tá querendo passar a vara na Rochelle. Que engraçado! Nesse caso ainda piora se a gente lembrar de um pequeno detalhe. A atmosfera e o humor não só são bem diferentes do original, como esse aqui ainda por cima é um desenho feito para o público adulto. E a gente sabe muito bem como funciona a cabeça de um criador de desenho adulto ruim. Na cabeça desse povo é só você fazer 300 piadas de putaria e ainda meter uns palavrões que automaticamente isso se torna o show adulto mais engraçado de todos os tempos. O desenho não tem tantos palavrões, apesar deles existirem. Já a putaria, irmão... o que esse desenho faz piada com bunda é sacanagem. Literalmente temos um episódio inteiro que gira em torno do Julius aprendendo a olhar pra bunda de mulheres, porque segundo esse desenho, que vale lembrar também é uma sequência da série original, o Julius nunca viu uma bunda. É isso mesmo que você ouviu. Os caras acabaram com o meme do Redondinha. Impossível! Estão estragando tudo! Ué, mas a série antiga também tinha piada adulta. Sim, brother, você tá correto. Só que elas eram bem mais sutis e bem mais escassas ao longo de 4 temporadas. Até porque o foco da série não é o humor American Pie. Já no desenho, amigo, é putaria e escatologia o tempo todo. Logicamente não chega no nível de um Big Mouth da vida, mas o humor é bem apelativo. Inclusive é bem legal a forma como o roteiro de Todo Mundo Odeia o Chris consegue passar uma mensagem pro público sem precisar expor e explicar o que aquilo significa. Se tratando de piada adulta, o roteiro confia na sua inteligência pra entender o que tá acontecendo. Por exemplo, você sabe que o Sr. Omar dá uns pegas nas viúvas pela forma como ele se comporta e por causa de algumas pistas que a série vai soltando. A informação tá ali, só que ela é trabalhada de uma forma muito sutil. Enquanto que na animação... tudo é o mais explícito possível. O Sr. Omar dá um tapa na bunda das minas, ele fala que pega as viúvas mesmo. Tem até um episódio que os fantasmas dos maridos das viúvas estão assombrando o prédio que eles moram. Tipo... nada a ver. E além de tudo isso, o roteiro ainda tem umas decisões criativas bem esquisitas e que sinceramente eu não consegui entender por que fizeram. A Tônia, que já era uma adolescente na 4ª temporada, voltou a ser uma criança e a se comportar como uma do nada. O Tatália, que é a escola que o Chris estuda no ensino médio e que é bem mais diversa que o Corleone. Lá tem branco, tem negro, tem japonês, tem fã do Broly, tem a porra toda. No desenho animado, o Tatália virou o Corleone. Só tem branco lá e o Chris novamente é o único garoto negro do colégio, só que com uma pequena diferença.
Esse conceito é muito mal trabalhado! A ideia da série de colocar o Chris, um garoto negro, em uma escola só de brancos nos anos 80 é muito óbvia. Colocar o protagonista, que é o cara mais fudido do mundo, dentro de um ambiente hostil, onde praticamente todo mundo ali quer sacanear com ele a troco de porra nenhuma. Então isso vai gerar uma dinâmica de pessoas tentando ferrar com o Chris, e ele usando artimanhas pra tentar se safar, ou então tentando ferrar com pessoas que ferram com ele. Além, é claro, de fazer diversas críticas sociais e mostrar os absurdos que o Chris passava no seu dia a dia através da comédia. E isso é muito bem explorado ao longo da série. E aí chega o desenho animado, traz esse conceito de volta e enfia ele no Tatalha e não usa ele pra absolutamente nada. E como eles ainda meteram o Drew no colégio e pra variar todo mundo ama o Drew, você não compra a ideia de que um colégio de brancos e que na teoria tá cheio de gente preconceituosa é um ambiente perigoso pro nosso protagonista. Até o Caruso gosta do Drew, cara. Então toda aquela atmosfera das pessoas não gostarem do Chris por puro preconceito acaba desaparecendo e fica subentendido que as pessoas não gostam do Chris apenas por ele ser um adolescente esquisito mesmo. Os caras deturparam o conceito da dinâmica, velho. Que negócio ridículo, velho. E os personagens então, meu nobre? Assim, como o desenho é mais idiota, logicamente os personagens também estão mais idiotas. Só que não é nem o caso dos personagens estarem exagerados e super flanderizados. Na verdade, os personagens estão diferentes mesmo. Ou se tratando de design, ou se tratando de personalidade. De design, alguns personagens estão muito bons e você consegue reconhecer só de bater o olho neles. Já outros, irmão, tá vendo esse brother aqui? Esse aqui é o Jerome. Ah, mano, pelo amor de Deus! Que merda, cara! Sim, o Jerome, o ladrão mais descolado de Bed-Stuy, foi transformado no Lionel Richie. Esse cara aqui era pra ser o professor Turman. Ele é o capeta branco em pessoa. Mano, por que meteram cabelo no Drew? Ficou uma merda esse design. Mas quem dera os designs fossem o único problema dos personagens. Porque pior do que isso é a personalidade. Alguns não foram tão drasticamente alterados. O Chris ainda é um paspalho, apesar dele também ser retratado como um esquizofrênico que vive conversando com objetos inanimados. Ei, Chris, vamos perder nossa virgindade juntos? Eu devia ficar com o colégio Bob Brown. Pode crer que eu tô certo. Essa porra é loucura. O cara é maluco. A Tony, apesar de voltar a ser uma criança, ela tem a mesma personalidade de quando ela era uma criança. A senhorita Morello ainda é a mesma. O Caruso tá ok. E já os outros... A piada do Drew é ele ser o completo oposto do que o Chris é. Ele é bonito, pegador, carismático, inteligente, talentoso, sortudo, alto. O Drew é literalmente o Chris ao contrário. E aí o cara que criou esse desenho, muito provavelmente ele só viu a primeira temporada da série e pensou o seguinte: ele é bonito, luta karatê e ele ficou em recuperação em matemática. Ou seja, ele é burro. Entendi o personagem. Burro! E aí nasceu esse carinha que com certeza não é o Drew que a gente conhece. O Drew do desenho é só isso. Ele sabe lutar, ele é bonito e mentalmente falando, ele é burro que nem uma porta. E muitas vezes ele consegue ser mais idiota do que o Greg na série. Foi isso que fizeram com o Drew. E por falar em Greg... Irmão, pobre alma. Transformaram ele num tarado pervertido que só fala de sexo e que só faz piada com merda e mijo. Eu não tô zoando. O cocô! E ele ainda por cima é um péssimo amigo pro Chris e frequentemente passa ele pra trás pra tentar conseguir algum tipo de vantagem. O Greg até mesmo tenta talaricar a Tasha na frente do Chris. Greg? Desculpa, é que ela tá tão gata agora. Ah, cara! O senhor é cheio de gracinha, né, guerreiro? Já sabe o que vai acontecer, né? Mas nenhum deles me incomodou tanto quanto a avacalhação pesada que fizeram em cima dele. Um dos melhores pais das séries de comédia. O grande homem, Julius. Mano, eu fiquei muito puto com o que fizeram com o Julius, cara. Veja como massacraram meu garoto. Pegaram esse homem, que é um exemplo de ser humano, um exemplo de marido e um exemplo de chefe de família, e transformaram ele na porra do Homer Simpson. No começo ele é até que legal, sabe? Ele se comporta como um bom pai, ele passa bons ensinamentos pros seus filhos, mas com o decorrer da série, meu amigo, ele vira um completo pateta. Ele é um baita do invejoso, um pai horrível pro Chris, e ele só se importa com o dinheiro. Inclusive ele toma atitudes que o Julius verdadeiro jamais tomaria, como por exemplo, ajudar a Rochelle a forçar uma demissão do trabalho somente pra ficar parasitando o seguro-desemprego, ou então ele botando o Chris pra fora de casa só porque ele comprou um tênis caro com o próprio dinheiro. E esse momento fica ainda mais ridículo quando você lembra que na série original, o próprio Julius dá esse tênis de presente pro Chris. São Air Jordans, né?
É, meu pai me deu ano passado. Que maneiro. Ele é o melhor cara da NBA. Enquanto que no desenho ele fica com esse discursinho barato de ai, você não pode ter um tênis caro. Mano, não tem sentido, mano! As mensagens e ensinamentos que ajudam no desenvolvimento e amadurecimento do Chris não estão presentes aqui. A situação do Julius tá tão feia que a Rochelle é mais coerente e compreensiva que ele no desenho. Ele mesmo conseguiu os sapatos. Por que tem que devolver? Eu não posso recuar, porque o Chris vai ganhar. Quer dizer, ele não vai aprender nada. Só o que ele vai aprender com você é ser teimoso pra caramba. Por que fez isso? Por quê? Eu não quero ele de volta! Esse é o nível do quanto que o Julius foi avacalhado nesse desenho bizarro. Todo mundo ainda odeia o Chris, é péssimo. As histórias não são boas e o humor é o típico humor genérico, preguiçoso e apelativo de desenho animado adulto ruim. Isso quando eles não estão reaproveitando o roteiro e piadas da série original e assassinando elas com o texto vagabundo que esse desenho tem. Os personagens são muito idiotas, os caras assassinaram o Julius, eu odeio esse desenho, nota 2.